Povo abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja com você, com a tua casa e com a tua família, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria, é um privilégio estarmos aqui para esse nosso momento de leitura diária com o missionário. Amém? Sejam bem-vindos ao canal Só Jesus na Causa. Não faz parte ainda desta família? Então deixo um convite a você a se juntar a nós e vir fazer parte desta família, queridos. Toda manhã estamos aqui lendo a Bíblia junto. Toda manhã nos alimentamos na palavra de Deus. E eu creio que tem sido bênção para os que já fazem parte desta família, mas vai ser bênção para você que está chegando agora, você que vai se juntar a nós e fazer parte desta família. Você será muito abençoado com a palavra de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, marcando aí a opção todas, para você ser informado todas as vezes que nós tivermos novidade no canal. Também me ajude de graça, não paga absolutamente nada, para deixar o like, comentar o vídeo e também compartilhar com mais pessoas nas suas redes sociais, trazendo mais pessoas para fazer parte desta família. Aleluia. Queridos, hoje iremos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, para nós fecharmos a nossa semana na leitura diária. Hoje, sábado, eu creio que a tua semana, pode ser que você não tenha alcançado, conquistado tudo o que tinha planejado para esta semana, mas você viveu 7 dias de milagres, de livramento, de bondade de Deus, de graça de Deus, misericórdia de Deus sobre a sua vida. Quer uma prova disso? É você estar aí agora do outro lado de pé, é você estar de pé lutando, é você estar de pé pela graça, amor, bondade e misericórdia do Senhor. Então seja grato, agradeça ao Senhor, ainda que a tua semana não saiu do jeito que você queria, planejou, acredite, Deus tem sempre o melhor para nós. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, a palavra de Deus assim está escrito. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. A missão em Chipre. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Ali eles começaram a pregar o evangelho, que tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor.
Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. João Marcos volta a Jerusalém e, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, então falem. O testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus à morte. E esse não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu te gerei. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus a expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, este não viu a corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores,
fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que, no sábado seguinte, lhes falasse estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando e contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Paulo aqui estava falando com os judeus, que era necessário que primeiro a palavra fosse pregada para eles. Porque Jesus disse: eu vim para os meus, que eram os judeus, mas os meus me rejeitaram, sabe? E aí a palavra se estendeu para nós, que não somos judeus, fomos alcançados. E hoje a salvação, irmão, e o povo de Deus é a igreja. O povo de Deus somos nós. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei vocês como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegrias e do Espírito Santo. Glória a Deus! Palavra maravilhosa do Senhor para mim e para você. Amém, queridos? Que o teu sábado encerre esta semana com as bênçãos de Deus, com, sabe, resposta de Deus sobre a tua vida. Creia, você terá um sábado abençoado, um sábado, sabe, de bênçãos, um sábado de livramento, um sábado de milagres de Deus sobre a tua vida. Viva para o Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz que quando nós nos refugiamos nele, quando nós fazemos dele a nossa habitação e da sua sombra o nosso esconderijo, nós podemos dizer do Senhor: tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Salmo 91, verso 1 e 2. Queridos, vamos orar, e essa oração de agora, eu peço que você ore com gratidão. Seja grato ao que Deus fez por você nesta semana, mas seja grato por quem Ele é na tua vida. Amém? Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Pai, Ele é aquele que remiu a tua dívida e hoje somos livres para adorá-lo em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Primeiro, obrigado pela tua presença. Obrigado pela presença de Jesus e obrigado pela presença do Espírito Santo habitando em mim. Obrigado, Pai, por esta semana. Enfrentei muitas lutas, muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas eu sei que em todos eles o Senhor estava comigo. A prova disso é que eu estou aqui, Pai, de pé, orando, clamando ao Senhor, expressando a minha gratidão, Pai, por tudo que vivi essa semana. Tudo que deu certo e tudo que aos meus olhos deu errado. Porque em todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que te amam, e eu amo o Senhor. Eu amo Jesus. Eu amo o Espírito Santo. Pai, eu creio e tomo posse que a semana que vai se iniciar daqui a pouco vai ser a melhor semana na minha vida até aqui. Na vida desse meu irmão, na vida dos que crerem até aqui, será sempre a próxima a melhor semana. Pai, abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã, que o Senhor venha encher nossos corações com a alegria da salvação. Permaneça conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos?
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine o teu dia, o teu sábado, e que nele, em tudo, ele te prospere, no nome de Jesus, graça e paz.